Leitura da Bíblia, o livro de Jeremias. Boa tarde com Jesus. Mais uma vez nós vamos iniciar a nossa leitura diária da Bíblia Sagrada. E nesta tarde estamos no capítulo de número 51 do livro do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoe aos seus jovens. Destrói a todo o seu exército, e os seus mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará? Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamo-nos, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça, a luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir. Porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Alvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim. À medida da tua avareza, jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enches de homens, como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo homem no seu conhecimento, envergonhe-se todo artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos,
no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó? Porque ele é o que formou tudo. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis, e por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai, e por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem. E por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitões e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, aos vossos olhos, diz o Senhor. E eis aqui contra ti o monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra. E estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um montão de queima, e não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Alvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Minim e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como lagartas eriçadas, preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitantes. Os poderosos de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebraram foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados. E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco, e o tempo da ceiga lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio. Como chacal me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião. E o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que prentearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial, e Babilônia se tornará em montões morada de chacais, espanto e assombro, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados,
lhe darei a sua bebida, e os embriaguei para que ande saltando. Porém, dormirão em perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Os fareis descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes, como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habite, nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais correrão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virá os destruidores, diz o Senhor. E como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouviu o clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia, e tem feito perecer nela a sua grande voz. Quando as suas ondas bramam como muitas águas, e emitindo o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela. Sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitões, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão sono eterno, e não acordarão. Diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maaseias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado, e Seraías era o cameiro-mor.
Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras. E dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás numa pedra e lançá-la-ás no meio do Eufrates? E dirás: assim será fundada Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. O cerco, a tomada e a destruição de Jerusalém. Capítulo 52. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no ano 9 do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, ao 9º dia do mês, quando já a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Riblau, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Riblau. E cegou os olhos de Zedequias, e o atou com cadeias, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas dos grandes, e as incendiou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou todos os muros em redor de Jerusalém, e dos mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeus, os caldeirões e as pás e as
espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda as bacias, e os braseiros, e as tigelas, e os caldeirões, e os castiçais, e as colheres, e os copos, tanto o que era de ouro puro, como o que era de prata maciça. Quanto às 2 colunas, ao único mar e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso de bronze de todos os utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada um era de 18 côvados, e um fio de bronze e um fio de 12 côvados a cercava. E era a sua espessura de 4 dedos, e era oca, e havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados. A rede e as romãs ao redor do capitel era de bronze, e semelhantemente a esta era a 2ª coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada lado, as romãs todas em redor da rede eram 100. Levou também o capitão da guarda, a Seraías, o sacerdote-chefe, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta, e da cidade tomou a um eunuco que tinha a seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra para a guerra, e as 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade. Tomando-o, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia a Riblau. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Riblau, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo, no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. E sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 10º mês, aos 25 dias do mês, que Evis-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Senhor Deus, Pai Celestial, nós vimos que a Tua palavra não falha, ó Pai. Toda a advertência que o Senhor deu a Israel, toda palavra se cumpriu. Todas as nações que pecaram contra o Senhor recebeu a justa punição. O pecado não tem como passar despercebido. Há somente um remédio para o pecado. Este é o sangue de Jesus Cristo. Conforme o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis.
Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E mediante um verdadeiro arrependimento, o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todos os pecados. Que o Senhor possa, Senhor, vivificar este livro de Jeremias no coração de cada irmão, para que cada um tenha consciências que o Senhor adverte, que o Senhor convida, que o Senhor chama ao arrependimento, mas há uma linha para o homem que ele não pode atravessar, e esta é a linha da misericórdia, é a linha da graça com o juízo. E o Senhor tem oferecido graça, tem oferecido misericórdia para todo homem, toda mulher, tem oferecido graça para o pecador, tem oferecido graça para o apóstata, tem oferecido graça para o fraco, abatido. E assim, ó Pai Santo, nós rogamos ao Senhor esta graça, nós aceitamos esta graça, nós aceitamos, ó Pai, aquele dia do Calvário por nós. E rogamos ao Senhor as tuas bênçãos, ó Deus. Abençoa cada lar que tem ouvido esta leitura, de uma forma simples, de uma forma gaguejante, mas também a tua palavra diz, através de línguas gaguejantes falareis a este povo. E o Senhor tem cumprido a tua palavra em todos os sentidos. O Senhor fala através de uma língua erudita, o Senhor fala através de uma língua gaguejante, mas o importante é que o Senhor tem falado, que o Senhor tem falado aos corações de teus filhos. Abençoa, ó Pai, que os enfermos sejam curados com esta palavra, que o oprimido seja libertado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, recompense a cada um, ó Pai, porque esta leitura é feita com revelação de Elias, revelação do Filho do Homem, revelação do sétimo anjo de Apocalipse. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.